Shalom Aleichem. Glórias ao Eterno, bendito seja Ele, para todo sempre. Então o que eu trouxe? Eu trouxe uma explicação histórica. Normalmente, se vocês forem lá na playlist do YouTube, já tem 3 ou 4 anos, eu tenho as 3 palestras que estão lá na playlist, que eu explico o que é Natal, a origem, o porquê, como e quando. Isso, quem é membro dessa casa já está bem familiarizado com o assunto. Então, esse ano eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero fazer uma abordagem e mostrar historicamente a diferença. Por isso que eu coloquei um título que é o plágio de Hanukkah, ou seja, uma imitação que é uma falácia, que é um erro, né? Então, lamentavelmente, a maioria das festas que o Eterno instituiu, elas foram profanadas. Então vamos ver, se for possível, se o Eterno me permitir, começando agora por Hanukkah, eu quero ver se eu consigo fazer uma explicação histórica de todas as festas nesse próximo ano, para vocês entenderem como elas são feitas imitações, são inseridos coisas que não existem, inserções humanas, que são dogmas. Então tem muita coisa que o homem cria e fala que aquilo é de Deus. Outrora, alguns anos atrás, até uns 15 anos atrás, era difícil você ver uma comunidade cristã fazer uma festa de Natal. Mas como a questão é agradar o público, hoje muitas comunidades cristãs fazem cantatas de Natal. Aquilo que os nossos pais há 30 anos atrás atacavam, não aceitavam, os novos hoje, os dirigentes novos estão adotando para si. Por quê? Porque agrada, né? Eu vou dizer para você que dia 25 de dezembro não é conveniente você participar de uma ceia da galera aí, você fica chocado, você fica triste, aborrecido, mas não tem jeito, mas minha família toda faz. Então se a minha família toda comer porco, eu também vou comer. Se a minha família toda for num lugar pecaminoso, eu também vou. Não é? Vós sois luz, vós fostes separados, vocês são separados. E aí é que está o segredo, é a dificuldade. Se fosse fácil, você tinha continuado lá onde você estava, entendeu? É difícil mesmo, não é fácil. Então, eles plagiam, eles fazem uma cópia que é uma falácia daquilo que é bíblico, não é? Eu vou deixar para explicar isso mais para frente, mas as pessoas passam aqui na época do carnaval e falam: esses irmãos aí é para frente mesmo, ó. Eles fazem festa de carnaval, aí chega até de máscara. Não é nós que fazemos, é eles que estão imitando a gente. Porque as nossas festas têm 2.000, 3.000 anos, 3.500 anos, 4.000 anos. A deles começou ontem, faz 50 anos, 60 anos, 70 anos, começou ontem. Eles estão plagiando a gente. E ainda fala que nós estamos copiando alguma coisa do mundo. Tenha paciência, me poupe. Não é? Então vamos entender, no livro de Macabeus, esse é um livro que não foi canonizado. Quem sou eu para avaliar se podia ou não podia ser canonizado? É um livro apócrifo, é um livro que historicamente ele faz parte da história de Israel, mas no canon, quando eles foram fazer a avaliação dos livros que poderiam entrar, ele foi rejeitado nessa avaliação, como muitos outros.
Macabeus, ele não é um livro voltado à espiritualidade. Ele é um livro histórico, certo? Então, ele conta a história de uma família que eram os Macabeus, que eram judeus, ok? Uma família de heróis, homens e mulheres que foram heróis na terra de Israel, no Eretz Israel. Então nós vamos estudar também o Hanan 10, 22, também será muito rápido, e para você entender como é que funcionam as coisas, né? Essa imagem provavelmente é americana, está lá um rabino, com seu talitezinho com a Magen Davi, com o chapéuzinho vermelhinho, e com um saco pendurado nas costas. Já de cá tem um rapaz ali de vermelho, que eles chamam ele de Noel, olha lá, com barbinha branca, de quipá, o infeliz, com uma Hanukkah na mão. Então o que está se mostrando ali? As coisas começam a se misturar. Por exemplo, a semana que vem nós vamos decorar essa Kahal. O que nós vamos pôr aqui? Luzes. Porque Hanukkah é a festa das luzes. Aí os vizinhos vão olhar para cá e falar: olha, já decoraram para o Natal. Sabe de nada, inocente. A gente está decorando para uma festa milenar que se chama Hanukkah. Então, esse é o diferencial. E nós fomos plagiados, fomos copiados. E a festa é nossa, a festa é judaica. Ok? Então vamos entender um pouquinho, vamos lá? Vamos lá em Macabeus, logo no capítulo 1, lá no versículo 12, até o versículo 16. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui muito importante. Quem esteve aqui ontem, ou não esteve, mas talvez acompanhou pela live, ontem nós falamos sobre uma menina judia que saiu do seu acampamento lá no deserto e foi dar um rolê. O nome dela é Diná, não foi isso? Ela saiu do acampamento para dar uma volta, para conhecer um vilarejo próximo. Interessantíssimo como as coisas do eterno são espirituais e tudo funciona como uma engrenagem. Uma peça trabalha atrelada à outra. Olha que interessante. Não muito diferente da história de Diná, nós temos um fragmento aqui dentro de Hanukkah que é muito parecido, muito semelhante com o que aconteceu com Diná. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha lá que interessante. Vamos entender um pouco sobre a história dos nossos irmãos da antiguidade. Naqueles dias, olha o que está escrito aqui. Por isso que eu falei que é um livro histórico. Ele narra o que aconteceu naquele período da história, em detalhes. Naqueles dias, saíram de Israel uns filhos iníquos. Eles eram de Israel? Sim. Filhos de Israel? Sim. Mas eles saíram de Israel. Olha o problema. A mesma palavra que nós aprendemos ontem. E saiu. E eu não fiz isso propositalmente. Ok? Olha lá. Naqueles dias, saíram de Israel uns filhos iníquos. E deram a muitos este conselho, dizendo: vamos e façamos alianças com as gentes que se acham em torno de nós. O que Diná fez? Foi visitar uma tribo em torno do acampamento. Olha, o mesmo erro, a mesma falha, o mesmo fato, o mesmo escorregão. Olha como o Eterno está falando com a gente ultimamente. O que eu acho lindo, maravilhoso, que nós não somos muitos aqui nessa cidade, nós somos até poucos, mas como Ele cuida da gente. Vocês têm que ver o cuidado do Eterno através dos conselhos que nós vemos aqui nessa tela. Ele cuida de nós. Baruch Hashem?
Então vamos lá. Vamos e façamos aliança com as gentes que se acham em torno de nós, porque desde o ponto em que nós nos apartamos deles, vieram sobre nós muitos males, e tiraram de cima de si, olha o que eles fizeram. Olha a conclusão que esses judeus chegaram. Depois que nos apartamos dos goim, das nações, muitos males recaíram sobre nós. Eles sentiram falta dos povos das nações, essa turminha aí. Então olha só, porque desde o ponto em que nós nos apartamos deles, vieram sobre nós muitos males. Agora olha o que eles fizeram. E tiraram de cima de si os sinais da sua circuncisão. Tem como tirar o sinal da circuncisão? Tem como descircuncidar? Não é um processo cirúrgico. Então olha como que é interessante. Você tem que ter um pouco de conhecimento de causa e um pouco de malícia para entender o texto. E tiraram de cima de si os sinais da sua circuncisão. Qual que é o maior sinal da circuncisão? Obediência. Obediência. Quando você deixa de obedecer, o sinal da sua circuncisão foi removido. Perderam, mas ali era no prepúcio. Eram judeus, eram circuncidados. Começaram a se reunir com os ímpios, com os pagãos, e isso descaracterizou a maneira que eles tinham que se comportar, o seu recato, a sua obediência à Torá. Olha o que diz na sequência: e separaram-se da Santa Aliança. Quem é a Santa Aliança? Torá. E se ajuntaram com as nações. Problema incrível, parece que eu estou repetindo a ministração de ontem. É incrível. O que eu falei ontem? Não vos convém ficar passeando, fazendo aliança com seus amigos do mundo. Isso vai te causar problema. Eu falei isso ontem. E essa parte já estava digitada na hora que eu vim aqui ontem. Então não atrelei uma coisa a outra. E se juntaram com as nações e deram-se em venda para fazerem o mal. Dar-se em venda se vender significa substituir o sagrado pelo profano. Vamos falar, está meio obscuro, eu vou esclarecer. Se um amigo fala assim para você: ô fulano, vai uma galera lá para minha casa, vai o Joãozinho, o Pedrinho, o Manuelzinho, o Juninho, o Carlinho, aqueles caras que a gente andava junto, faz muito tempo que a gente não se vê, aquela turma antiga, sabe? Sei, leva lá uma carninha, leva lá um negocinho para a gente tomar junto lá. É negócio, eu estou negociando, é um negócio, estou fazendo negócio. Eles se venderam, concordaram de se unir com o ímpio. Separar das alianças e se juntar com as nações. Se juntaram com as nações. Os caras do mundo, filho, vão te tirar a espiritualidade. Só fala o que não presta, só conversa fiada, só fala do que não convém. É só beber, comer e falar o que não presta. Você sentou com eles? Você sentou com os escarnecedores. Não adianta você ficar triste comigo, aborrecido. Não adianta. E se deram em venda para fazer o mal. Midrash. Tanhuma Nitzavin. O Midrash, lá no 48, 49, diz assim: se uma pessoa pegar um feixe de juncos, ela pode quebrá-los ao mesmo tempo? Eu pego um fecho de madeira, juncos, e dá no brejo, as margens,
Lá no Egito tinha muito isso, juncos. Se você pegar um fecho de juncos, por mais mole que ele seja, que seja uma madeira meia podre, muito fraquinha, quero dizer, mas se você pegar um fecho, você não consegue quebrá-lo. Mas ali o Midrash diz o seguinte: se eu pegar um galho de junco, até uma criança pode quebrá-lo. Você sabe o que quer dizer esse Midrash? Que você, quando está sozinho no meio dos seus amigos que são ímpios, é facinho de te quebrar. Você não está atrelado ao fecho. Você não está com a sua comunidade, com a sua querrilá, com a sua carral junto com você. Você é só um galinho de brejo. Então, se você andar sozinho, o risco de você morrer é essa questão. As ovelhas andam juntas. Uma ovelha sozinha, ela é muito mais vulnerável ao lobo. Verdade, bem colocado. Então, olha só, se uma pessoa pegar um feixe de juncos, eu falo uma coisa aqui em cima desse altar e eu vou voltar a frisar. Aqui não prospera quem não quer. Eu ensino todos os caminhos para vocês prosperarem, todos os caminhos. Mas é que vocês fazem o seguinte: lembra quando era criança que a mamãe punha comida no prato para vocês? Vocês pegavam o garfinho e faziam assim com a cebola. Não gosto, não gosto, não quero. Comia só o arroz e o bife? Vocês estão fazendo a mesma coisa, só come o que gosta. Aquilo que afeta vocês, vocês deixam de lado. E vai tocando a vida. Mas é só esperar o tempo. O tempo vai mostrar quem serve e quem não serve. Quem é bem sucedido e quem não é. É só esperar o tempo. Até uma criança pode quebrá-los. E assim você descobre que o povo de Israel não será redimido até que eles sejam um feixe. Forte, hein? Eu não tenho prazer de sentar com o ímpio para comer com ele. Não tenho. Por que vai sair de lá? Nada que me agrade. E nós estamos perto de umas festas que vão nos obrigar a sentar com os nossos familiares. E muitos nos afrontam, nos atacam, duvidam da nossa crença, fazem piada da nossa crença. Então eu prefiro não passar por isso. Vamos em frente. Está tão gostoso. Acho que podia até meia-noite. Macabeus Bet. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 43. Então escreveu o rei Antíoco. Olha aí, já apareceu um rei. Estava tudo indo mais ou menos. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Me aparece um rei chamado Antíoco. E ele escreveu o seguinte, ele fez um edito, uma lei a todo o seu reino. Olha que lei bonita que ele fez. Que todo o povo não fosse mais que um. Olha, até parece o chamar. Não é? Unidade. De único. Olha lá. Todo o povo não fosse mais que um. É como se fosse a nação de Israel, que é uma nação corporativa, que um tem que preocupar com o outro, abençoar o outro, cuidar do outro. Mas isso aqui eu ainda tenho esperança que vai acontecer aqui ainda. Então veja só, esse rei Antíoco, ele me solta essa ideia. Todo povo tem que ser unido, tem que andar de mão dada, de braços dados, no mesmo passo, na mesma velocidade, no mesmo caminhar, com os mesmos procederes, com os mesmos procedimentos, com os mesmos pensamentos. Só tinha um detalhe: ele incentivava todo mundo a comer porco. Então ele chega na nação de Israel e fala: eu quero vocês unidos conosco,
Não quero que vocês tenham divisão. Eu não quero que vocês preguem uma coisa e nós outra. Vamos pregar tudo a mesma coisa. Vamos falar a mesma língua. Vamos ter os mesmos hábitos. Esse negócio de não poder comer porco, isso é bobagem. Isso não tem nada a ver. Fica tranquilo. Vamos fazer uma porcaria. Não, uma porcada. Um churrasco de porco. Então o que acontece? Ele começou a induzir alguns. E muitos dos nossos irmãos naquela época começaram a ceder. E começaram a participar dos banquetes deles. E comerem porco. Por isso que lá atrás nós acabamos de ler que eles preferiram se vender, fazer aliança com o Goi e deixar as alianças do Eterno de lado. Isso foi a derrota. Então olha lá, e cada qual abandonasse a Torá. Olha que rei ajeitado, que rei dos quintos dos infernos. Não sei se tem quinto, se tem quarto, mas que rei do inferno. Se tivesse inferno, eu poderia falar assim. Esse rei estava induzindo o povo a concordar com um edito, com uma lei, que todos pensassem, comessem, vivessem, compartilhassem e deixassem a Torá. Para que usar a Torá? Então olha só, Antíoco, um rei helenístico da dinastia Seleucida. O que são os seleucidos? São os sírios junto com os gregos. Helenístico. O helenismo, uma cultura grega pagã. O que é o helenismo? Um dos principais deuses do helenismo, sabe qual é? Zeus. É por isso que o judeu não escreve Deus com D-E-U-S. Vocês viram a letra das músicas ali? É um D, um hífen, U-S, Deus. Judeu não fala Deus. A gente não fala Deus. Não faz parte do nosso idioma, do nosso linguajar. Porque Deus soa Zeus. E nada pode se aproximar ao nome de Hashem. E essa cultura helenística grega, que veio arrastando todo mundo, implantou divindades pagãs dentro do Eretz Israel, dentro da terra de Israel. Chegou ao ponto de profanar os lugares sagrados do Eretz Israel. Eles eram mensageiros de Hassatan. Esse povo está escrito no livro de Daniel. Aqueles que vieram para profanar o lugar sagrado. Muita gente atrela essa revelação de Daniel como sendo Apocalipse. Mas parte do que Daniel está falando são os acontecidos dessa invasão helenística na terra de Israel. Então, olha só, isso trouxe um prejuízo gigantesco. Aconteceu quando? No ano 175 antes da era comum. Agora eles falam era comum. Antes de Cristo. Ok? 175 antes de Cristo. Vamos em frente? Macabeus 2, 44 a 46 diz assim, ó: fizeram, pois, um corpo de exército e mataram os prevaricadores na sua ira e os homens iníquos na sua indignação. Fizeram um pequeno exército, reuniu alguns judeus e eles disseram: que desgraçado sou eu de aceitar essa profanação dentro do Eretz Israel, dentro dos lugares sagrados que Hashem mandou que nós edificássemos. Quem somos nós para permitirmos que esses camaradas, que esse povo pagão miserável entre aqui dentro, esses idólatras, e venham contaminar os nossos lugares sagrados? Então eles conseguiram reunir um pequeno exército de homens que foram valentes, heróis,
E eles disseram: nós vamos retomar aquilo que é do eterno. Eram poucos contra muitos. Então olha lá, eles mataram os prevaricadores na sua ira, e os homens iníquos na sua indignação, e todos os mais que escaparam fugiram para as nações. Olha como que Deus faz, colocou medo. Então alguns foram mortos, os outros ficaram com medo e fugiram para as nações. Isso facilitou muito a retomada do povo judeu. Fugiram para as nações para ali acharem segurança. E foi por toda a parte Matatias e seus amigos. Matatias é da família dos Macabeus, ok? Uma família não muito grande, uma família até pequena, parece que era o pai e 5 filhos, se não me falha a memória. Posso estar equivocado na quantidade, perdão se eu errei, mas me parece que era isso. Então Matatias e seus amigos destruíram os altares, aqueles altares pagãos que eles foram chegando, e eles foram montando altares pagãos aos seus deuses, às suas divindades gregas, helenísticas. Foram montando altares para profanar a terra de Israel. Eles foram passando, Matatias e seus amigos, esse pequeno exército que se formou, e conforme eles foram encontrando altares, eles foram destruindo. E foi proibida a circuncisão das crianças no período em que Antíoco estava governando, dominando Jerusalém, Israel. Vem Matatias com o exército e começa a circuncidar as crianças, porque isso no judaísmo, se as crianças não estiverem circuncidadas, se os homens não estiverem circuncidados, é uma grande maldição para a terra, porque é uma mitzvah, é uma lei do eterno, a circuncisão, a Brit Milá. Então olha só, e circuncidaram todos os meninos quanto eles acharam por circuncidar, em todo o país de Israel, havendo-se também nisto um grande valor. Isso espiritualmente era importantíssimo. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis. Sabe por que a nação de Israel não foi extinta? Porque desde o primeiro Yehudi, desde o nosso patriarca, desde o nosso primeiro irmão, desde o nosso primeiro judeu, nós sempre fomos perseguidos para sermos mortos. Sempre. É a única nação que sobreviveu a tanta perseguição na terra. Ela é um milagre. O povo de Israel é um milagre. E olha lá, contra todas as probabilidades, era impossível vencer esse exército. Um pequeno grupo de judeus fiéis, liderado por Judas Macabeu, derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra, expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e o rededicou ao serviço de Hashem. Não foi destruído, foi rededicado, ok? Foi feita uma nova consagração, deixaram ele sagrado novamente. Por quê? Esse povo chegou a sacrificar porcos nos altares do Beit Hamikdash, para zombar dos judeus. Chegaram a sacrificar porcos. Então esse pequeno grupo de judeus faz toda essa varredura, mata os inimigos, expulsa os demais, circuncida as crianças, derruba os altares e vem fazendo novamente uma santificação de tudo aquilo que era sagrado. Olha que coisa linda isso. Vamos em frente? E olha só, lá em Macabeus 4, 56 e 57, e celebraram a dedicação do altar por 8 dias, e ofereceram holocaustos com alegria, e um sacrifício de ação de graça e louvores, e enfeitaram o templo. 175 antes de Cristo. Eles já estavam celebrando, fazendo festa e enfeitando o templo. Agora olha que legal, quando diz que eles fizeram a dedicação do altar por 8 dias, quando eles conseguem derrubar os altares, circuncidam as crianças, vencem os inimigos, e aí por último eles chegam no Beit Hamikdash, e lá foi profanado, foi oferecido animal impuro nos altares. O que eles tiveram que fazer? Pegar as pedras dos altares, arrancarem de lá,
depositarem no lugar específico onde pedras sagradas são depositadas, lapidar novas pedras para reerguer novos altares, porque não podia passar uma água sanitária. Olha como é que é profundo isso. Não podia só um desinfetante. Não tinha como. Tinha que remover as pedras do altar. Olha, o que o Eterno está dizendo aqui para nós? Que conforme a profanação que o altar recebe, só se remover as pedras. Isso é difícil. Isso é quase impossível. Eles tiveram que remover todas as pedras, lapidarem novas pedras, fazerem novos altares e fazer novamente a dedicação do altar. Mas olha só que legal. Quando eles chegam no templo, que eles começam a desmontar tudo, e que eles começam a organizar tudo, e que eles derrubaram todos os altares, secundaram as crianças, venceram os exércitos, eles pegam e vão procurar o azeite de oliva puro. E quando eles começam a procurar o azeite, porque eram potes de azeite, a tampa tinha que estar com o selo do rabino, do Kohen Hagadol. O Kohen tinha que ter aprovado aquele azeite para ser colocado na menorá. Estamos falando da menorá. O que tem ali na nossa frente é uma menorá, não é uma Hanukkah, é uma menorá de 7 pontas. Eles estavam procurando o azeite e não encontraram, e de repente, depois de muita procura dentro do templo, nos seus porões, nos seus quartos, que tinham quartos pelo lado de fora, tudo de pedra, de rochas lapidadas, eles encontraram um pote. Correram e abasteceram a menorá com um pote de azeite. Mas para preparar os outros potes, levava-se, entre todo o processo de colheita, esmagamento e purificação, dentro da halahá judaica, demorava-se 8 dias para se preparar o azeite. E quando eles estão ali preparando, e só tinha aquele azeite para aquele dia, eles fecham a porta do Beit e começam a fazer a preparação do azeite. E quando eles vêm com o azeite para fazer a continuidade do acendimento, eles olham para a menorá e ela estava no 8º dia acesa com o azeite que só dava para um dia. Os sábios, os mestres, o Kohen, disse: é um milagre. Por isso essa festa é chamada a festa do milagre de Hanukkah. Porque o homem tinha azeite para um dia, mas Hashem supriu a menorá por 8 dias. O que isso nos traz de lição? Se você tiver pelo menos para um dia, ainda que as suas forças venham a minguar, mas se você permanecer na presença do Eterno, os outros 7 dias para frente, Ele vem providenciar o azeite sobre a tua vida, para não deixar a sua menorá desprovida de luz. Não é perfeito isso? A partir desse dia, eles constroem uma Hanukkah, que é um candelabro de 9 pontas, porque uma das pontas não podem ser contabilizadas, que é chamada de shamash. O shamash no candelabro é o servo, é o diácono, é o que serve as demais lâmpadas. Então olha que coisa linda isso. Quando eles procuraram acender a menorá do templo, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva, que tinha escapado da contaminação pelos gregos. Milagrosamente eles acenderam a menorá, e o suprimento de um dia durou 8 dias. Até que aquele novo azeite pudesse ser preparado sobre as condições de pureza ritual dentro da halahá. Não é lindo? É o que nós vamos fazer aqui no próximo domingo, dia 18. Próximo domingo, dia 18, você está convocado, esteja aqui. Nós vamos trazer a Hanukkah, colocá-la aqui sobre o altar, e nós vamos acender o diácono, o shamash. E ele começa a acender a primeira vela da Hanukkah
para nós contarmos as 8 noites. E vai ter uma equipe que vai vir aqui na Beit. Você está convidado. Toda noite acenderá uma vela, até que se complete as 8 noites de Hanukkah. E nós finalizamos o acendimento na noite do dia 25. Baruch Hashem. Agora olha que legal. Foi 175 antes do Mashiach nascer. Então olha lá, Yohanan 10, 22, 23. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. E era o quê? Dá uma olhada esse Rudi no Kotel. Ali deve estar uns 5, 8, 10 graus abaixo de zero. Às vezes tem um ventinho lá na sua casa, você já não vem na congregação. Agora o homem está lá de frente ao Kotel, orando. E a neve caindo sobre ele. Entendem por que esse povo é diferente? Porque não tem nada que impede eles de adorar o Eterno. Nada. Nada. Então olha só. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. E era o quê? Inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Shlomo. Ele estava caminhando pelo Beit HaMikdash, pelos pilares do templo, no dia da festa de Hanukkah. Então quer dizer que Mashiach e Yeshua participou da festa? Participou, estava lá. Vamos em frente para encerrarmos. Livro de Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galil, chamada Nazaret, a uma virgem, uma noiva de um homem chamado Yosef, da casa de David. O nome da virgem era Miriam. 6º mês de quê? 6º mês de quando? 6º mês de que época? O que quer dizer 6º mês? Aí você tem que ler o capítulo todo, porque está dizendo que era no 6º mês de gravidez de Elisheba, que ela era esposa de um dos rabinos, de um dos Kohen, que cuidavam do Beit HaMikdash. E eles faziam por revezamento. E esse homem tinha ganhado as férias dele. No que ele chega em casa, a esposa, ele tinha ficado por um período lá dentro do templo, cuidando do templo. E aí a escala dele terminou, ele chega em casa e a sua esposa estava grávida, já estava no 6º mês de gravidez. Nesse momento, no 6º mês de gravidez, aparece um anjo. E quem é esse anjo? Gabriel. Gabriel chega para Miriam e diz: Shalom Aleichem. Paz seja contigo, escolhida do Eterno. Ele usou um outro termo, você lê lá, Todarabá. Nesse dia que ela está no 6º mês, Miriam se engravida. Só que se você for olhar dentro do calendário de escala dos Kohen, isso era no mês de janeiro. Se Miriam engravida em janeiro, por favor, me ajudem aí. Qual que é o período de gestação de uma mulher? 9 meses. Às vezes alguns dias a menos, alguns dias a mais, coisas de pequena diferença. Se são 9 meses, e o anjo esteve lá em janeiro, só não relata se foi dia 1º, se foi dia 5, dia 15, dia 25, dia 30. Partindo-se dessa exatidão que a Bíblia nos relata, se Miriam fica grávida em janeiro, não importa se dia 5, dia 8, dia 10, 20, o menino nasceria em torno de 20 de setembro, 9 meses, até lá por meados de 8, 9, 10 de outubro. Então, se alguém comemora dia 25 de dezembro, dizendo que é nascimento de Cristo, não teve o cuidado de estudar o texto, porque ele é explícito. É só observar. Requer um estudo, mas está aqui, claramente. Então, 6º mês da gravidez de Elisheba,
ele foi enviado no mês de janeiro, a gestação de 9 meses, o nascimento provavelmente setembro, início de outubro, ok? Vamos em frente. Agora, da onde vem a invenção do Natal? O que acontece com essa invenção? O que é o contrário? O que vem de encontro com Hanukkah? Nada a ver com Hanukkah. Uma festa totalmente desagregada, não tem nada que se assemelhe com Hanukkah. Coincide-se o mês e esse ano ainda coincidiu-se a data, porque é um plágio, porque na antiguidade Roma queria mesclar e sumir com aquilo que era judaico e inserir aquilo que era romano, não é? O imperador Constantino era um imperador pagão. Como ele viu que a igreja romana estava com as datas de festas dentro de um padrão judaico, Constantino viu que o Deus dele ia ficar sem moral nessa história. Então ele chama lá o governante da igreja romana e propõe para ele: vamos fazer aquilo que Antíoco estava tentando lá em 175, inserir dentro do conceito judaico o paganismo. E o que ele faz? Lá no Edito de Milão, no ano 300, ele exige que a igreja romana adote o seu Deus, que se chama Mitra. Então, dia 25 de dezembro era a data de nascimento de Mitra. E aí o que eles estudaram entre eles? Daqui 2000, daqui 1000, daqui 100 anos, ninguém vai saber a diferença. Daqui 300 anos, ninguém vai saber a diferença. Demorou um pouquinho mais, né? Porque no ano 300 para hoje, 1700 anos já se passaram, e está aí as comunidades cristãs, tudo fazendo Natal. Adorando Jesus. Eu estou falando Jesus para ficar mais claro. Não? De quem que é a festa? Mitra. Camuflada, Mitra. Uma festa mitraica, helenística, pagã. Então Constantino era pagão, infiltra dentro da igreja, da chamada igreja, o costume de Mitra. Mitra é uma divindade pagã que nasceu dia 25 de dezembro. Houve uma inserção, uma adulteração nas festas bíblicas, um acordo político-religioso. Eu sou o imperador, eu dou o aval para essa igreja ir para frente, crescer, eu não vou impor contra vocês, eu não vou fazer um socialismo, um comunismo aqui, fechar as portas dessas igrejas, mas vocês vão ter que andar dentro dos meus conceitos. Isso acontece até hoje, não acontece? Nesses países socialistas, comunistas, não acontece até hoje? Ok? A mesma coisa aconteceu lá. Essa revista é antiga, eu sempre usava nas minhas palestras, mas tem muita gente nova aqui, né? Revista Veja, publicada dia 15 de dezembro de 1999. Aqui vem sobre a história do Natal, ano 319, o cristianismo incorpora ritos e costumes pagãos. O que? Alguém aqui é cristão? Não, né? O cristianismo incorpora ritos e costumes pagãos. Incorpora, então não fazia parte, foi incorporado, não era passou a ser. O Natal passa a ser celebrado no dia 25 de dezembro, dia do Deus Sol, dia do Deus Mitra. E o culto a Maria substituiu de Cibele, que é outra deusa romana. Então foi tudo uma questão de inserções. Vamos em frente. Esse cidadão aqui de vermelhinho, ele representa nada mais, nada menos do que o São Nicolau, que é um padre que realmente gostava de usar um vermelho, que ele era chamado bispo de Mira. Ele era turco, lá da Turquia. Então olha só, realmente é deles, é uma festa deles, eu tenho que respeitar. Eu não estou atacando, estou explicando. Então é uma festa deles, não é minha, não é sua, não é nossa. Ok? Vamos em frente. O plágio pagão. Purim inicia-se aproximadamente 465 a.C. Só que Purim cai exatamente em que época? Do carnaval.
uma festa popular que foi trazida de Portugal para o Brasil no ano de 1930. Agora, 1930, agora, 90 anos atrás. A festa chegou no Brasil há 90 anos atrás. Mas Purim existe desde 465, porque ela aborda o quê? A história da rainha Esther. Podia não ser o que é hoje, mas sempre foi comemorado, sempre foi celebrado. Pêssar, que daqui uns dias nós estamos chegando nela. Pêssar foi criado pelo próprio Eterno. Há quantos anos atrás? 3.500 anos. E na data de Pêssar, o que eles colocaram? Páscoa. Pensa, até coelho bota ovo. E de chocolate. A festa, irmã, pode comer. Hanukkah inicia-se 168, 175 antes de Cristo. Aí eles vêm e colocam o que na mesma data? Natal, que tem a data fixada 440, quando? Depois de Cristo. 440 depois de Cristo. Uns falando 300, 365, 325, 400, não faz muita diferença. Isso não importa. Não estamos preocupados com se é 5 ou 10 ou 15 anos a mais ou a menos, não importa. Ok? Então que nós tenhamos um Happy Hanukkah, uma feliz festa de Hanukkah. E para terminarmos, olha como é semelhante. Se eu fizer assim, é uma Hanukkah acesa. Mas se eu virar ela de ponta para baixo, difícil, hein? Essa aqui é uma Hanukkah, um estilo muito antigo. Porque eles dizem que a Hanukkah, na verdade, ela tinha que sair do tronco em V, apontada para cima. Hoje a gente faz na horizontal. Mas o estilo mais antigo de Hanukkah era essa. Mas aqui eu só fiz uma brincadeira. Aí você vê, pega a Hanukkah, vira ela, vira uma árvorezinha de Natal. Então confunde-se muito. Muita gente pensa que você está participando do carnaval. Não, você está em Purim. Muita gente pensa que você está fazendo uma festa de Natal. Não, você está fazendo uma Hanukkah. Baruch Hashem. Eu acho que agora vocês entenderam um pouquinho melhor o que significa a festa de Hanukkah. Essa foi a intenção, esclarecer um pouco mais para muitos que estão na live assistindo com a gente, para muitos que estão chegando agora na casa, e para alguns que estão aqui há muito tempo e não sabiam muito bem como era a história de Hanukkah. Que o Eterno, o Santo, o Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todos sempre, vos dê graça, vos abençoe, vos proteja, e um Shavuotov, Baruch Hashem. Yevarech Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.